Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um devocional à boa parte. Nós começamos na segunda-feira o estudo do Evangelho segundo Mateus. Já nos aprofundamos no capítulo 1, ontem no capítulo 2 e hoje vamos tratar de uma parte do capítulo 3. Nós vamos dividir o capítulo 3 em duas partes. Uma, vamos refletir e meditar hoje, quarta-feira, e a outra amanhã, quinta-feira. E antes de iniciarmos a leitura, já deixa a sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 3. Eu quero convidar você a nos seguir em nossas redes sociais, especialmente no Instagram, @PRJonatasCanedo, conforme nós deixamos aí na descrição. E quero convidar você também a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar, porque o seu comentário faz com que o YouTube entregue esse conteúdo a outras pessoas e você mesmo, caso você esteja sendo abençoado por meio dessas mensagens, você mesmo venha compartilhar com os seus amigos, tá bem? Dito isso, vamos direto à leitura. Mateus capítulo 3. O texto sagrado, ele diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então aqui surge a figura de João Batista, o último profeta a profetizar sobre a vinda do Senhor Jesus. Como nós falávamos nos devocionais anteriores, nos episódios anteriores, o Senhor Jesus, ele já vinha sendo anunciado desde o início de tudo. E o Antigo Testamento é repleto de depoimentos, de passagens, de referências, aonde os profetas anunciavam a vinda de Cristo. João Batista foi o último a anunciar a vinda de Cristo. E a pregação de João Batista, no versículo 2, nos mostra algo interessante, porque ele dá uma ordem. Ele diz: arrependei-vos. O que é o arrependimento? É quando a pessoa, movida pelo Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, esta pessoa, ela abandona os seus erros, ela sente uma tristeza por conta dos seus erros e abandona os seus erros e toma uma decisão, como eu disse, movida pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor, a abandonar aquela vida errada, a abandonar aqueles velhos hábitos, a abandonar este mundo e se voltar para Deus. Este é o arrependimento verdadeiro, que diferentemente do remorso, esse produz uma mudança de comportamento. Pois o remorso nada mais é do que um pesar, uma tristeza por uma falta cometida, mas fica por isso mesmo, não produz mudança nenhuma. Então, ele fala: arrependei-vos, por quê? Porque o reino dos céus está próximo. E esta palavra próximo, eu quero comentar ela em dois aspectos. Primeiro, próximo no sentido de que está chegando, está perto. Falta pouco para o reino do céu chegar. E isto é um fato. Pouco falta, pouco falta para o fim de tudo. Pouco falta para a chegada do reino dos céus. Pouco falta para a vinda do Senhor Jesus. Por isso que quando o assunto é arrependimento, conserto com Deus, não podemos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde, como diz aquele antigo hino. Amanhã pode ser muito tarde. Só que aqui a palavra próximo, eu quero pensar nelas não só no seguinte sentido, como eu falei, de que está chegando, mas próximo no sentido de que está ao alcance. Algo próximo
por exemplo, esta garrafa, ela está próxima a mim, logo está ao meu alcance. Por estar próximo, eu consigo acessar ela, eu consigo tocá-la, eu consigo ter contato com ela. E o reino dos céus, por meio da pessoa do Senhor Jesus, ele está ao alcance de todos. Todos que creem no Senhor Jesus, na pessoa e na obra de Cristo, têm acesso ao reino dos céus, têm acesso à salvação. Por isso que ele está próximo. Deu para entender? Então, próximo no sentido de tempo, de que falta pouco. E próximo também no sentido de que está ao nosso alcance. Vamos avançar agora, versículo 3. Este é, se referindo a João Batista, aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o próprio João Batista, que surge aqui em Mateus, ele já havia sido anunciado pelo profeta Isaías. Eu estou batendo nessa tecla e todo devocional quase eu estou tocando nesse assunto, porque ele é de extrema importância para o seu entendimento, para a nossa compreensão. O Novo Testamento, o que aconteceria no Novo Testamento, especialmente o que envolve Cristo, já havia sido determinado no Antigo Testamento. Então, é como se no Antigo Testamento, Jesus e tudo o que aconteceu ao seu redor fosse uma promessa. No Novo Testamento, é a promessa se realizando, se materializando. Vamos avançando. Versículo 4. João tinha suas roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Então, quando João Batista, que tem duas coisas importantes, quando ele começou a pregar sobre o reino dos céus, sobre o arrependimento, muitas pessoas vieram até ele para serem batizadas. Eu já vou entrar num detalhe importante sobre o batismo. Porém, muitas pessoas iam até João Batista para serem batizadas, mas não estavam arrependidas. Elas queriam ser batizadas sem estarem arrependidas. E um batismo sem arrependimento, ele não serve de muita coisa. Porque, veja bem, compreenda o que eu vou falar. Na antiga aliança, o sinal, o símbolo de que uma pessoa pertencia à nação do povo de Deus, a saber, Israel, era o ritual da circuncisão. Então, todo aquele que fazia parte do povo de Deus era circuncidado na antiga aliança. Mas nem todo que era circuncidado espiritualmente fazia parte do povo de Deus. Vou tentar explicar melhor para você. Às vezes, eles pensavam que o simples fato de terem a descendência de Abraão, serem descendentes de Abraão, e ter no seu DNA, no seu sangue, a descendência de Abraão, o sangue de Abraão, fazia deles automaticamente povo de Deus. Só que Paulo vai dizer que circunciso não é aquele que o é apenas exteriormente, mas sim aquele que é interiormente. Ou seja, de nada adiantaria ter uma marca externa, passar por um ritual externo, que é o da circuncisão, onde a criança ela tinha o seu prepúcio cortado. De nada adiantaria ter aquela marca exterior se dentro
a pessoa não fosse de fato temente a Deus. Logo, repito, todo aquele que fazia parte do povo de Deus era circuncidado, mas nem todo circuncidado espiritualmente fazia parte do povo de Deus. Deu para entender? E o que isso tem a ver com o batismo? Tudo. Pois assim como a circuncisão era a marca externa, o símbolo, a cerimônia que todo aquele que fazia parte do povo de Deus se submetia, na nova aliança, esta cerimônia deu lugar ao batismo nas águas. Então, toda pessoa que crê de fato e de verdade em Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados e confessa sua fé em Jesus, ela passa pelo batismo nas águas. Mas, da mesma forma que nem todo circunciso fazia parte do povo de Deus espiritualmente falando, nem todo aquele que é batizado nas águas faz parte do povo de Deus hoje. Porque muitas pessoas, a exemplo destes que foram lá para João Batista batizá-los, muitas pessoas se batizam na emoção, sem entendimento, uma coisa, sabe, movida às vezes por medo, ou alguns chegam ao cúmulo, ao absurdo de pensarem assim: eu vou me batizar porque Deus vai me abençoar. Eu já tive essa experiência no meu ministério. Pessoas me procurarem: pastor, me batiza. Aí eu perguntar: mas você entende o que é o batismo? Por que você quer se batizar? Ela: é porque eu fiz uma promessa a Deus, eu fiz um voto com Deus que se eu me batizar, ou melhor, se ele me abrir uma porta, se ele me curar, se ele me dar uma determinada bênção, eu vou me batizar. Usar o batismo como uma espécie de negócio com Deus, e que está totalmente errado. O batismo nas águas, repito, é uma cerimônia, é um rito, é uma marca externa de que a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então vamos lá. Todo salvo é batizado, mas nem todo batizado é salvo. As últimas palavras do Senhor Jesus, dos seus ensinos na grande comissão, foi o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, preste atenção na orientação de Cristo, quem crer e for batizado será salvo. Então, o ser batizado apenas não é o suficiente para uma pessoa ser salva, ela tem que crer. Como Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, o que garante a salvação não é o batismo, é a crença na pessoa e obra do Senhor Jesus, e crença verdadeira, que é seguida de um real arrependimento, que tem frutos de que a pessoa de fato está arrependida. Tá bom? Espero que tenha ficado clara essa questão do batismo. Então, se você é crente, você é batizado nas águas. Mas isso não quer dizer que todo batizado nas águas é crente. Vamos avançar, versículo 9, e eu já estou concluindo. Como eu disse, o capítulo 3 vai ser dividido em duas partes, para não ficar muita informação, e é muito profundo, muito importante cada detalhe. Versículo 9. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Presta atenção que a gente vai entrar num versículo que é mal interpretado em muitos lugares. Veja o que João Batista está falando no versículo 10. Toda árvore que não produz fruto, fruto de quê? Fruto de arrependimento, de conversão, de quebrantamento, será lançada ao fogo. Preste atenção nesse detalhe. Olha do que João Batista está falando, olha o contexto. Toda árvore que não produz bom fruto é lançada ao fogo. Ou seja, toda pessoa que não produz o fruto do arrependimento é lançada ao fogo. Certo? Guarda isso com você que você vai entender o porquê que eu estou enfatizando esse versículo 10. Aí no 11 ele diz: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento. Outra vez, batismo nas águas é
deve ser feito, deve ser realizado por aqueles que estão arrependidos, ou aqueles que estão arrependidos devem se batizar. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Falando de Jesus. Presta atenção agora. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o Senhor Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo regenera, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo faz da pessoa uma nova criatura. O Espírito Santo dá à pessoa poder, como o próprio Senhor Jesus, para testemunhar a Cristo. E isso muitas das vezes pagando com a própria vida, como os primeiros cristãos pagaram com a própria vida, foram testemunhas. Então, o Senhor Jesus dá ao crente, ao cristão, poder por meio do Espírito Santo para ser sua testemunha, mas ele não batiza só com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Esse batismo com fogo, ou batismo de fogo, muitas pessoas, elas erroneamente, assim como eu, interpretam isso como lutas. Interpretam e ensinam isso como lutas. Então, o batismo com fogo é o deserto que o cristão passa depois de receber o Espírito Santo. O batismo com fogo são as perseguições que o cristão passa após receber o Espírito Santo. O batismo com fogo é a prova, é a provação que o crente passa. Só que esse pensamento, ele não tem uma base bíblica. Pessoal, devemos interpretar o texto à luz do contexto. Lembra do versículo 10? João Batista está falando que aquele que não produz bom fruto, ou seja, aquele que não se arrepende, é lançado ao fogo, no fogo. Aí no 11 ele vai falar que Jesus batiza tanto com o Espírito Santo quanto com fogo. Ou seja, aquele que crê em Jesus, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que deposita toda a sua fé e confiança em Cristo, receberá o quê? O batismo com o Espírito Santo, a regeneração, a salvação. Mas aquele que rejeita Cristo vai receber o fogo, que é o fogo da condenação. O fogo que nos faz pensar no inferno e, consequentemente, no lago de fogo e enxofre, local onde Deus há de derramar a sua ira sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo. E a prova de que este pensamento é o pensamento respaldado pela Bíblia é o versículo 12. O 10 você já entendeu, agora o 12. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga, ou seja, o inferno. Então, para encerrarmos, que fique muito claro isso na sua mente. Aqueles que creem em Jesus e se arrependem dos seus pecados, recebem de Jesus o Espírito Santo, a regeneração, a nova natureza, se tornam novas criaturas. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Recebem poder para vencer a si mesmo, para vencer o pecado, para vencer o mundo. Por outro lado, aqueles que rejeitam a Cristo, que ignoram o Evangelho, que resistem à mensagem, que não aceitam a Cristo como seu único Senhor e Salvador, esses receberão o fogo, que é a condenação eterna. Ficou claro? Espero que sim. Nós vamos parar por aqui. Amanhã nós vamos fazer a leitura do 13 ao 17, encerrando o capítulo 3. Tá bem? Eu gostaria que você, antes da gente orar, que você voltasse, que você refletisse, que você meditasse, que você, se possível, assistisse 2, 3 vezes. É pequenininho, veja que esse devocional ele está durando em torno de 20 a 25 minutos, um pouco menos, um pouco mais.
dedique a sua mente, o seu coração, para que você entenda com clareza este estudo tão especial do Evangelho segundo Mateus, tá bem? Pois bem, então vamos fazer a oração apresentando tudo que foi falado a Deus e apresentando também o nosso dia ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, primeiramente, pela palavra do Senhor que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Te louvamos, Pai, pela inspiração do Espírito Santo, pelo fato do Senhor não apenas ter deixado as Escrituras, mas estar conosco a nos revelar as Escrituras. Pois do que adiantaria a Bíblia se o Senhor não nos ajudasse a interpretá-la? Pai, eu peço ao Senhor, por cada amigo que participa deste devocional, que o Senhor venha convencer, Pai, se tem alguém vivendo ainda no pecado, que não se arrependeu, que está caminhando para o fogo, Senhor, convença do pecado por meio do Espírito Santo. E aqueles que já estão contigo, fortalece, dai-nos mais graça, assim como o Senhor nos deu a graça da salvação, dai-nos a graça da santificação, ajuda-nos a viver para ti, Senhor, e produzir bons frutos que vão glorificar o teu nome. Apresentamos a ti, Pai, este dia, que o Senhor vá à nossa frente, nos guie, nos dê direção, sabedoria, nos proteja, nos livre. Eu oro por todo este dia, que de agora ao fim o Senhor seja, meu Pai, o nosso guarda, o nosso instrutor, o nosso amigo e, acima de tudo, o nosso Pai. Essa é a minha oração e desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, eu vou deixar aí na descrição do vídeo os capítulos anteriores, vou deixar também o meu WhatsApp, o meu Instagram, como eu já disse. Às vezes você fica com alguma dúvida, você quer esclarecer algo, mande uma mensagem para a gente que a gente vai estar à sua disposição, tá bom? Tenham todos um excelente dia e até amanhã em mais um Devocional A Boa Parte.